E aí, pessoal, o dia do desafio. Grêmio e Palmeiras, 21h30 na Arena. Vamos falar dos times? Vamos falar do que o Grêmio pode na competição. Vamos falar do grande jogo que hoje vai agitar todo dia aqui no canal e também em GZH e na Rádio Gaúcha. Nós vamos montar tudo por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, ativo para você. Não perca tempo, tem aqui o seu ativo através do link na descrição que leva para o WhatsApp do ativo. Vou dar uma promoção especial para vocês hoje, 100% natural, sem contraindicação. Ativo é a solução para você. Nada de medo na hora H, Ativo vai te salvar. Aqui, desconto. Fale com eles pelo WhatsApp da descrição. Descontaço até o final do mês com Ativo Ultra. Chega lá e diz assim, eu tô vindo do CCD e quero meu desconto. Você vai ter. Gente, vamos falar sobre o dia do desafio. E por que eu coloco o desafio? Ontem no Sala de Redação, o Guerrinha fez uma frase, grande frasista e grande inteligência do Guerrinha, ele fez uma frase. O jogo de hoje entre Grêmio e Palmeiras indica o quê? Quem ainda quer buscar o Botafogo. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 47 pontos. E fica a 4 do Botafogo, claro, com um jogo a menos. Se o Grêmio vencer, o Grêmio vai a 43 pontos. O Grêmio fica a 8 pontos do Botafogo, que amanhã joga contra o Corinthians, lá em São Paulo, um Corinthians assustado, preocupado com a zona do rebaixamento. Essa é a realidade do Grêmio hoje. Tirar um pouco a vantagem do Botafogo. Aí vai se dizer o seguinte, pô, CCD, lá vem tu com esse papo de novo. Não é papo, é matemática. É matemática. Quando tu tem esse número, tu precisa olhar. Vocês viram a rodada de ontem? O Flamengo não ganhou do Goiás. Flamengo que iria passar o Grêmio com naturalidade, não ganhou do Goiás. O São Paulo, por exemplo, que está jogando a final da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo, perdeu em casa para o Fortaleza e hoje está olhando para a zona de rebaixamento, assim como o Corinthians, assim como o próprio Inter. É isso. Hoje, por exemplo, a rodada começa com o Vasco jogando em casa, com o São Januário lotado. O Vasco tem 2 jogos a menos do que todo mundo e vai a 23, ou seja, entrar na briga para sair. O Atlético Paranaense, por exemplo, joga contra o Internacional e se vencer vai a 40 pontos e encosta no Grêmio. Quando começar o jogo do Grêmio, o Atlético Paranaense estará com o mesmo número. Então serão 7 clubes entre os 40 e os 44. Eu disse 7 clubes. Palmeiras com 44, Bragantino com 42, Fluminense com 41, Grêmio que estará começando o jogo com 40, o Flamengo com 40 e o Atlético Paranaense com 40. Essa é a realidade. E aqui vai se disputar entre 4 e 5 vagas para a zona da Libertadores. Então é imperativo vencer o Palmeiras, ou melhor, tentar vencer o Palmeiras, que tem uma estatística terrível jogando contra o Grêmio. Por quê? Porque trabalhou muito melhor que o Grêmio nos últimos anos. Foi muito mais time que o Grêmio. Por isso é que me surpreende que saia hoje a expectativa de público na casa de 25 mil. Não! Hoje é dia de 40, hoje é dia de 45. Hoje é dia de ganhar o jogo. O Grêmio não pode, sob nenhuma hipótese, desistir. Não pode desistir. Precisa tentar, precisa lutar, precisa fazer valer isso. Essa realidade, ela é posta. As escalações estão praticamente definidas, o Grêmio tem desfalques, mas o Grêmio precisa fazer a diferença. O Grêmio deve ir basicamente com a mesma ideia de time que começou o jogo contra o Corinthians.
o Gabriel Grando, o João Pedro no lugar do Fábio, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo. Aí o meio-campo com o Vijaçante, com o PP, com o Natan pelo lado direito e com o Cristaldo, o João Pedro Galvão e o Luiz Soares. Essa é a ideia de time. A mesma que começou o jogo contra o Corinthians e que foi muito bem no início. Só que dessa vez, o adversário não é o Corinthians. O adversário é um poderoso time, multicampeão nas últimas temporadas, sob o comando de um grande treinador e que vem com toda a sua estrutura para jogar em Porto Alegre. Porque está vendo o Campeonato Brasileiro abrir para eles e porque vem para ganhar o jogo do Grêmio também. E aí é que mora o grande lance do jogo de hoje, e por isso é que eu chamo de desafio. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Arthur, Rony e Mike. Esse é o time que vem jogar em Porto Alegre hoje. Os titulares do Palmeiras, o melhor time do Brasil. O time mais constante no Brasil nas últimas temporadas. Ganhar tudo não é é impossível de se ganhar, mas é um time que chega sempre. Sempre chega. E hoje eles estarão em Porto Alegre e o Grêmio precisa, vencendo o jogo aqui, dar uma ideia do que pode construir até o final dessa temporada. O Grêmio joga essa partida, depois, se conseguir um êxito, o Grêmio vai jogar contra o Fortaleza, que está fazendo vitória atrás de vitória. Nas últimas 5 partidas venceu 4, ou seja, um jogo duríssimo fora de casa. E depois o Grêmio tem o Clássico Grenal. E nessas 3 partidas, as coisas vão se definir. Então, vencendo hoje, o Grêmio vai entregar mais uma vez uma ideia de olhar para o Botafogo, que vai ter esse jogo que eu considero um jogo difícil para o Botafogo. Eu acho um jogo difícil, não pensem vocês que não. É um jogo que chama um Corinthians assustado, o Corinthians preocupado, um Corinthians que está olhando para a zona de baixo da tabela, que está vendo seus adversários encostando e que vai fazer, sem dúvida, o enfrentamento. Depois eles têm o Goiás e depois eles têm o Fluminense, e aí a gente soma esses 3 jogos e vê se o Grêmio diminuiu a vantagem. Porque se diminuiu, tá na briga. Tá na briga. Então, hoje é o dia do desafio e a torcida do Grêmio precisa em massa estar lá. Nós vamos fazer os conteúdos do canal. Aí à noite, como tem o jogo do Inter, nós estamos definindo ainda se nós vamos fazer um pré-jogo pelo canal GZH ou se não vamos abrir direto da cabine da Gaúcha uma live aqui do canal, para a gente ter esse conteúdo dos gremistas aqui. Então hoje nós vamos estar conversando no pré-jogo lá durante o jogo do Inter com toda certeza e eu conto com a conversa com vocês para a gente estar próximo. E aí depois, sabe quem narra? Pedro Ernesto Denardim na Rádio Gaúcha, e nós vamos, sem hora para acabar, contando uma grande vitória do Grêmio. Essa é a nossa expectativa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.